Isso aqui vai mudar o seu jogo. Esses são os 5 hábitos que fizeram com que eu aprendesse o básico, saísse do intermediário e mantivesse os meus estudos no avançado para que então eu tivesse certeza que eu era fluente em inglês. Afinal, eu tive uma das melhores confirmações de que eu era fluente sim em inglês. Eu fiz uma entrevista de emprego com a diretora do curso de letras da minha faculdade, que foi 100% em inglês, e eu fui contratada. Eu saí de lá contratada, sendo que nem professora de inglês eu era. Naquela época, né, amores? Agora eu sou. Então, além de serem hábitos que me ajudaram muito a alcançar a fluência no inglês, hoje, com um olhar pedagógico, eu vejo que faz total sentido. E bom, se você tá chegando aqui no canal agora, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do Fluency Factor. Agora já se inscreva no canal, né, porque toda semana nós temos aula nova e aula ao vivo, inclusive. E eu tenho certeza que você não quer perder nada, né? Então já deixa o seu joinha e também ative o sino de notificações pra você receber, né, essas novidades. Tem que ativar o sininho. Bora lá? Então, o primeiro de todos, que eu acho que talvez seja um pouco previsível, mas já pra você ver que essa é só a primeira etapa. Um hábito que você precisa ter pra alcançar a fluência no inglês é literalmente consumir o inglês todos os dias. Uma imersão 360, como eu gosto de dizer. Assim como eu falei, eu sei que ele é um pouco mais previsível, né? Então é você consumir músicas, filmes, séries, livros, podcasts, vídeos, o que você quiser. E também trocar o idioma dos seus gadgets, fica aí o vocabulário pra você, sendo o seu celular, sendo o Kindle, sendo o seu PlayStation, sendo qualquer for o aparelho que você esteja usando, inclusive sua TV. Se for Smart TV, já troca aí. Eu sei que é meio repetitivo, gente, mas eu preciso dizer. E sabe por quê? Porque se você deixa de fazer isso, se você não está em contato com o inglês, você perde a oportunidade de sempre aprender alguma coisa nova. E essa que é a realidade. Você pesca uma palavra aqui e ali, entende uma coisa ali e acolá, e é assim que você vai se desenvolvendo de forma mais natural, através dessa imersão. Porque a gente sempre pensa assim, viajar para um país falante da língua inglesa é muito bacana, porque daí eu tenho como experienciar o idioma no dia a dia. Bom, é verdade, mas você tem como simular essa mesma situação na sua realidade hoje. Porque assim como eu sempre gosto de falar, nós temos que focar em fazer as coisas que nós temos como fazer hoje com as ferramentas que a gente tem hoje. Não dá pra colocar essa expectativa, no futuro. A gente tem que pensar o que a gente consegue fazer hoje para que o inglês esteja na nossa realidade. Se eu não posso fazer um intercâmbio, se eu não posso fazer uma viagem, eu até acho que a experiência dessas duas coisas, inclusive, é de forma muito limitada, porque o tempo é limitado, você pode fazer isso da sua casa. E digo mais, você vai ganhar muito mais e você vai aprender muito mais do que se você não fizer. Você vai estar muito mais preparado, muito mais pronto para poder fazer os seus intercâmbios ou fazer as suas viagens se você aplicar isso no seu dia a dia agora, se você consumir inglês e se você fizer essa imersão agora da sua casa, da sua realidade, no seu dia a dia. E sabe, essa exposição ao idioma de forma 360, como eu digo, é como se a gente fosse um peixe num aquário. A gente é o peixe no aquário do inglês, é todos os lados, de todas as formas, é inglês o tempo inteiro. Será dessa forma que você não vai só expandir o seu vocabulário, como aprender estruturas gramaticais, mas também praticar as 4 habilidades principais do inglês, que são a escuta, listening, que é a fala, o speaking, a leitura, que é o reading, e a escrita, que é o writing. E claro que você vai se perguntar, se questionar, vai ter um monte de dúvida, um monte de pergunta, e isso vai guiar os seus estudos. E sabe um hábito que vai te ajudar muito a desenvolver várias habilidades no inglês para alcançar a fluência? É o hábito de se apaixonar pelo idioma diariamente e ir em busca da sua própria identidade. Falei o que eu tinha pra falar, era isso. Você já parou pra pensar que tipo de conteúdo que você gosta? Que tipo de conteúdo você consome? Sabe aquela coisa de, como é que eu tô suando, como é que eu vou falar? Será que a pessoa vai me entender se eu falar desse jeito? Será que essa forma é legal de se comunicar? Eu gosto do jeito que essa atriz fala, nossa, o jeito que essa cantora fala é tão lindo quando ela dá entrevista. Não, essa expressão aqui tem tudo a ver comigo. E o senso de humor desse cara aqui é sensacional. Você já parou pra pensar a importância que isso tem no seu desenvolvimento com o inglês? Encontrar os canais que você mais gosta no YouTube que são em inglês, os sotaques que você tem mais facilidade de entender e que gosta de imitar, tudo isso que você gosta vai te instigar a cada vez desenvolver mais e mais. Acaba sendo um processo natural, mas o que você acaba fazendo? Você pratica com mais regularidade e o seu hábito de estudo simplesmente nasce. Porque você sempre vai ficar nessa vontade de aprender e aprender mais, você já tá mais apaixonada pelo idioma e agora você quer entender como que é a sua voz, como você vai se comunicar, como você vai se expor, como você vai compartilhar as suas ideias. E posso ser sincera, se não for desse jeito, dessa forma leve que eu tô falando, vai ser muito mais difícil de você ter momentos eureka,
que a gente chama de aha moments em inglês, que é quando você se dá conta que você consegue falar, que você consegue se comunicar, que você tá entendendo com mais facilidade. E cada uma dessas coisas são sementes que a gente vai plantando ali no nosso coração, que vai desenvolvendo a nossa voz, o nosso tom, a nossa personalidade, porque na verdade é isso, né? No começo a gente imita, a gente reproduz o que as outras pessoas falam, como elas falam, as escolhas de palavra, tudo é tudo repetição. Mas com o tempo você vai desenvolver o seu próprio jeito de falar. E é só através do tempo e da prática, através dessa busca diária, desse romance aí com o idioma, que você vai desenvolver essa maturidade. E claro que é um passo de cada vez, né? Do dia pra noite que essas coisas acontecem, na verdade. Então, sim, vai ter um progresso que você vai sentir do básico pro intermediário, intermediário para avançado, até você de fato, né, ser uma pessoa fluente em inglês. E mesmo depois de fluente, você vai continuar usando essas mesmas estratégicas para cada vez falar melhor, se comunicar melhor, porque afinal de contas, amados, é sobre comunicação, não é só literalmente sobre o idioma só isolado, né, a gramática, as palavras, não. É sobre comunicação também. E é interessante, né, essa questão da cópia, de reproduzir o que outras pessoas estão falando, porque no começo a gente não tem muita identidade, a gente não sabe exatamente, né? A gente tem medo de errar e de acertar. Como é que eu vou adicionar um tempero aqui especial? Igual eu falei, questão de tempo e prática. Mas a gente pode até associar com os bebês. E como a gente aprende os sotaques, é exatamente assim, imitando como as pessoas que nós estamos ali, né, que estão ao nosso redor, falam. Então, por esse motivo, a gente tem que aplicar a primeira regra de fazer a imersão mesmo valendo e então desenvolver essa paixão de querer mais, de conhecer mais, de escutar mais, de buscar a nossa própria identidade, a nossa própria voz, realmente pensar nas formas que nós nos comunicamos. E isso, realmente é isso que eu quero dizer, da forma que eu me comunico? Show, show. Bola pra frente. E sabe um outro hábito que vai fazer total diferença na sua jornada? Quando você traz o inglês pra sua realidade. Não quando você sai da sua realidade e vai pro inglês, mas quando você traz o inglês pra sua realidade. Sabe por quê? Não ache que você vai aprender inglês só no seu momento de estudo. Não ignore o inglês que tá à sua volta. Então, assim, gosta de ler? Você gosta de ler? Vai lá, lê em inglês. Você gosta de escrever poemas? Você já tentou escrever um poema em inglês? Você tá preparando a sua lista do mercado pra ir fazer suas compras da semana? Você já tentou fazer essa lista em inglês? No meu caso, eu sempre escrevi música, mas eu sempre escrevi música em inglês, mesmo quando meu inglês era básico do básico, saindo do zero, aquela coisa que eu tinha que pesquisar o tempo inteiro, porque eu não tinha muito vocabulário, aquela coisa louca. Mas eu sempre escrevi minhas músicas em inglês, porque era algo que eu amava fazer. E o que aconteceu? Nossa, isso me ajudou muito a, primeiro, expandir vocabulário, assim como eu acabei de falar, mas também aprender muito sobre gramática, a desenvolver, inclusive, aquele sexto sentido, de tipo assim, eu não sei porque isso tá certo, mas eu sei que tá certo. Então, é através desse contato e dessa prática de acerto e erro que você acaba desenvolvendo esse tipo de crivo. Aprendi muitas expressões e, gente, muito, mas assim, muito mais. E uma das coisas mais importantes, eu diria aqui, que é a confiança, sabe? De tanto testar e fazer e amar aquilo ali tudo. Isso ajudou bastante. E assim como eu falei, isso ajuda muito na sua curiosidade, porque você não fica satisfeito, né? Então, se você tá lendo e você se depara com uma palavra nova, você vai pesquisar. Se você quer escrever um poema e não sabe exatamente como seria o melhor termo para alguma coisa que você quer falar, você faz uma pequena pesquisa e resolve aquela dúvida. E você não vai ver peso nenhum nesse sentido, porque são coisas que você ama fazer. E é o inglês na sua realidade. Então é isso. Se joga, aproveita, arrisca, porque você tá se divertindo no final das contas. Vai ser dessa forma que você vai ver que o inglês tem vários lados diferentes e ele não é tão difícil feito parece. E sabe onde eu vi isso? Quando eu jogava videogame. Porque sim, eu sou a professora de inglês que aprendeu mais com videogame do que com livros. Pasmem se quiserem, mas essa que é a realidade. O inglês tomou uma proporção muito importante na minha vida na mesma época que eu jogava muito videogame. Então, assim, entendeu? Não tinha como eu passar de fase se eu não pesquisasse sobre o inglês. Então, assim, uma coisa tava levando a outra. Eu aproveitei essa situação e peguei carona. Assim, eu jogava videogame e me dava bem, e aprendi inglês, e as coisas foram caminhando, e aí, ó, tamo aí. E é claro que o seu mundo também envolve o quê? Pessoas e relacionamentos. Então, por que não ensinar as pessoas à sua volta, né? Sendo a sua família, os seus amigos, os colegas do trabalho, enfim, as coisas que você tá aprendendo em inglês. Ou como que foi a pesquisa que você fez no seu jogo e como o inglês te ajudou no jogo. Você pode ensinar alguma coisa relacionada à pronúncia, alguma coisa relacionada à estrutura. Pode ser até a mesma forma que você tem estudado inglês que tem te ajudado. E claro, né? Se você tiver um parceiro ou uma parceira para praticar a conversação, melhor ainda. E lembrando que hoje a gente tem muitas ferramentas diferentes para fazer isso, tanto pessoalmente quanto online. Agora, vamos falar um hábito que vai fazer toda a diferença, porque é algo físico e visual. Você precisa ter um caderno orgânico
E organizado de inglês, eu já vou explicar o que significa. Não é orgânico, de matéria orgânica, não. Calma. É a forma que você desenvolve o seu raciocínio. O seu raciocínio tem que ser o seu caderno. O seu caderno tem que ser a parte visual do seu raciocínio, entendeu? Essa questão orgânica que eu quero dizer. Inclusive, em um dos meus últimos vídeos, eu compartilhei com vocês, né, algumas páginas do meu caderno e mostrei como eu faço certas marcações para poder praticar, né, no momento de revisão. Inclusive, você tem essa e mais 8 dicas de o que eu faria se eu estivesse começando a estudar inglês hoje, que são coisas que eu estou aplicando com o espanhol, tá? Mas enfim, mostrei meu caderno aqui pra vocês, mas caso você queira saber como que funciona essa organização passo a passo, eu já fiz um vídeo, eu explico tudo pra vocês. Como que você vai dividir os assuntos, como que você vai estudar, como é que você vai organizar os seus pensamentos. Vem conferir. O seu caderno não é o centro do universo, tá bom? Cuidado com isso. Ele é só como se fosse um GPS. Pensa dessa forma. Não adianta ficar olhando pro GPS se você não sair do lugar. Mas se você andar, o GPS vai te mostrar o caminho. Então você precisa olhar o seu caderno, ver o seu ponto de partida, praticar em cima daquilo para que então você saiba qual que é o próximo passo que você tem que dar. Mas você precisa praticar. Você precisa sempre praticar as 4 habilidades, senão você não vai sair do lugar. Ou você vai ficar frustrado, ou isso, ou aquilo, vocês já sabem. A gente tem que fazer um estudo balanceado para que de fato a gente consiga evoluir no inglês constantemente, né? Sem ficar estudando, parando, aí esquece pra lá, deixa o inglês pra lá, e depois volta, e depois não sei o quê. Não. Constância. É através das suas anotações que você vai conseguir fazer as revisões e observar onde estão as suas dificuldades e facilidades. Porque não é para você sair lendo o seu caderno como revisão, você precisa fazer uma revisão ativa. E se você quiser saber como é que isso funciona, eu explico nesse vídeo aí de 9 coisas que eu faria se eu estivesse começando a estudar inglês hoje. Você precisa praticar através das suas marcações e anotações. E por último, mas não menos importante, porque é um hábito, então você vai ter que fazer todos os dias, é praticar a conversação. Praticando mesmo, não tem outro jeito. E sabe por quê? Não importa se você tá praticando sozinho, se você não tem ninguém pra falar, se é você pra você mesmo, se é em 4 paredes, se é você com espelho, se é você imitando uma entrevista, se é você simplesmente narrando as coisas do seu dia a dia. Não importa, você tem que começar a colocar as coisas que estão na sua cachola pra fora. Mesmo que você tenha vergonha de você sozinho, sozinha, mesmo se não tem ninguém no quarto, você tem medo e vergonha de falar inglês. Gente, olha que loucura, né? A que ponto chegamos? O que fizeram, né, com o inglês pra gente ter esse medo do idioma? É um negócio complicado, né? É um negócio complicado. Mas enfim, eu vou te passar algumas dicas do que você pode fazer pra praticar essa conversação, porque tem que ser, sim, um hábito seu. Porque já parou pra pensar? Essa é a maior dificuldade que a maioria das pessoas tem. Então a gente precisa trabalhar nisso todos os dias. Todos os dias. Nem que seja um pouquinho. Você pode colocar no cronômetro de tipo assim, eu vou narrar o que eu estou fazendo em 2 minutos, ou eu vou falar sobre o meu dia em 5 minutos, ou eu vou pensar sobre o planejamento da próxima semana e vou falar isso em voz alta durante os próximos 5 minutos. Mas coloca uma meta. Ter metas é fundamental. Sendo em relação aos assuntos que você vai estudar, ou sendo até mesmo para direcionar a sua prática. Coloca um objetivo que você tem como cumprir. E por último, mas não menos importante, é que sempre quando você pensar que você está repetindo muito uma palavra durante a sua prática de conversação, que óbvio, se você puder ter um parceiro de prática é melhor ainda, mas se você estiver praticando sozinho ali, através da escuta dos seus áudios, lembrando, você sempre pode gravar áudios para você mesmo pelo WhatsApp ou gravar e guardar no seu celular, né? Mas a grande questão é, observou que você está repetindo o mesmo termo várias vezes? Use e pesquise sinônimos e antônimos. Sinônimos são palavras que são parecidas ou iguais, né? Que têm o sentido, o significado próximo, e antônimos são os opostos, né? Então a mesma coisa, por exemplo, sinônimo de bonito, lindo, maravilhoso. Antônimo, feio, horrível, tá? Então, só um exemplo aqui pra vocês. Como, por exemplo, o dia e a noite, o pequeno e o grande, o baixo e o alto, né? Sempre opostos. Isso vai aumentar muito o seu vocabulário, vai deixar a sua fala mais rica e também mais interessante. E bom, na realidade, gente, o que eu acabei de fazer não foi compartilhar 5 hábitos, eu compartilhei muito mais do que 10. Então fica aí o desafio pra vocês colocarem aqui nos comentários quais foram os 10 hábitos ou mais que eu comentei ao longo da aula de hoje, porque não foram só 5. Foi assim, 5 títulos, vamos colocar aqui, mas os hábitos mesmo
foram mais. Porque eu não consigo me segurar, gente. É assim, quando eu penso que o negócio é bom pra vocês, eu vou lá e falo. Não falo, ah, não, vou segurar porque eu falei no vídeo que eu ia falar 5. Não dá, né? Mas e aí, quais desses hábitos você já está implementando e quais você vai começar a implementar a partir de agora? Você gostou da aula de hoje? Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não sei por que motivo, aproveite pra se inscrever agora. Também já deixa o seu joinha e ative o sino de notificações, porque nós estamos aqui 2 vezes por semana. Nós temos um vídeo novo no canal por semana e nós temos uma aula ao vivo no canal por semana. Então, você vai ficar de fora disso? Se eu fosse você, eu não ficaria, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima aula. And guys, thank you so much for being here with me today. I hope to see you on the next one. Bye! E lembrando que neste canal o seu comentário vira aula. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta e gostaria que eu fizesse uma aula explicando, deixa aqui embaixo. Você tá esperando o quê? Deixa aqui embaixo.